Olá, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à Noite da Esperança. Esta quinta-feira, o nosso tema sugestivo para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para esse tempo de oração, é não aguento mais. Quantas vezes na vida, quantos momentos na vida a gente chega a esse ponto, né? Deparamos com algumas situações que são grandiosas e traz ao nosso coração, à nossa perspectiva, à nossa avaliação, essa constatação: não aguento mais. Então a gente vai refletir um pouquinho acerca disso, tendo como base aí um texto maravilhoso que eu gosto muito, leio e consigo assim perceber, graças a Deus, muitas lições, muitos ensinos, que é Mateus 4, de 1 a 10, que é o momento da tentação de Jesus. Nós vamos orar, vamos já imediatamente ler o texto e ter esse tempo de oração e de meditação. Vamos orar? Pai, obrigado pela bênção desse dia, obrigado a Deus por esta oportunidade desta hora de meditar na Tua Palavra, de refletir, ó Deus, acerca do Teu ensino, da experiência de vida contigo, da experiência de oração. Esse é um tempo especial, onde nós podemos nos reunir de maneira virtual com os nossos irmãos, irmãs, amigos, conhecidos. E também, ó Deus, a oportunidade desse vídeo ficar à disposição no canal da igreja e as pessoas puderem acessar, assistir e ser abençoadas. E nós clamamos, ó Deus, para que esse momento de oração seja testemunho, seja instrumento de graça, de bênção na vida daqueles que forem alcançados por Ele. Sê conosco, ó Deus, ouve a nossa oração, nosso clamor. Nós nos colocamos diante da Tua presença para orar por nós, mas também por nossos amigos, familiares, irmãos em Cristo, crendo, confiando na Tua intervenção, na Tua graça, no Teu amor. Mas esta hora, ó Deus, sem dúvida nenhuma, toda a adoração, todo louvor, ó Deus, toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor, porque o Senhor tem se manifestado de maneira grandiosa, poderosa, graciosa, salvadora, através de Cristo Jesus, e nós Te louvamos por isso. Sê conosco, Pai, nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, vamos então abrir o nosso texto no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu estou com o computador aqui e eu abri os olhos na hora da oração para poder silenciá-lo, para que ele não fique na hora de entrar a mensagem e assim ele ficar nos interferindo aqui. Me perdoe, mas foi esse o motivo de eu abrir os olhos na hora da oração. Então, Mateus 4, do verso 1 ao verso 11, diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra.
Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Palavras de Jesus Cristo ao nosso coração, testemunho maravilhoso do Senhor. Deixa eu abrir aqui a minha meditação. Creio que todos nós já passamos por uma situação ou por situações que nós chegamos ao limite e declaramos: não aguento mais. Creio que também a palavra de Deus e o próprio Deus se apresenta como um ser maravilhoso, extraordinário, em sua bondade e nos assiste na hora da fraqueza e da limitação. Então, são muitas situações que nós vivemos assim e chegamos ao nosso limite, ao limite da nossa resistência, ao limite da nossa capacidade. E eu reconheço, e vocês com certeza também reconhecem, que nós encontramos na palavra de Deus, a palavra de Deus tem uma mensagem muito farta, né? Para quando nós nos sentimos assim, não aguento mais, né? O salmista tem vários momentos que ele demonstra esse sentimento de fraqueza, de incapacidade, de impotência diante da realidade da vida e tal. E a gente encontra isso, a palavra de Deus é maravilhosa. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha salvação. Eu busco, clamo e o Senhor me ouve, eu busco de todo o coração o Senhor. Ou seja, são muitas os textos, histórias, testemunhos desta realidade, de que a gente está no limite da nossa resistência, a gente está no limite da nossa força, da nossa paciência, da nossa capacidade, da capacidade de resolver os problemas, de encontrar soluções, e a gente busca o Senhor e o Senhor nos ajuda. E assim, texto mais grandioso e maravilhoso para nos confortar, presença do Consolador, o Espírito Santo, Deus indicando o caminho, Senhor na tempestade, são muitos, não tenho dúvida, e creio que você não tem dúvida em relação a isso. Acredito que, inclusive, nós buscamos a Deus, ou tendemos a buscar a Deus muito nessa vibe, sabe, do socorro. A gente, assim, ser humano é muito complicado, nós somos muito complicados, e eu creio, assim, que às vezes a gente busca mais a Deus quando a gente está nessa situação, né? E não está errado, isso não está errado, mas eu percebo, assim, uma tendência, que a gente busca mais a Deus quando a gente precisa do socorro, e menos quando a gente tem que agradecer. Mas eu quero olhar para essa temática quando nós vivemos essa situação, não aguento mais, quando dizemos e manifestamos esse sentimento, isso está mostrando que a nossa resistência, a nossa capacidade em suportar está esgotada. E eu quero olhar para essa temática do suportar, do resistir, de um outro lado, para um outro viés, um outro ângulo, né? Porque a gente olha muito nesse ângulo. Eu preciso, estou esgotado e Deus vai me socorrer, vai me ajudar. Maravilhoso isso, a palavra de Deus tem. O Senhor se apresenta assim a nós e nós temos que buscá-lo realmente dessa forma. Mas eu entendo que esta temática do suportar e resistir, ele abrange outras áreas da vida. E eu gostaria de olhar por este outro ângulo. E aí, lendo esse texto de Jesus, nós percebemos ele enfrentando uma situação complicadíssima, né?
Ficar 40 dias sem comer e sem beber, vivendo no deserto, que vamos dizer, é um ambiente inóspito. É inviável viver ali, sobreviver no deserto. As temperaturas são, hora muito frio à noite. Algumas regiões chegam a marcar assim 0 graus e durante, assim, é impressionante isso, né? E durante o dia quase 50 graus, quase nada de vida, só areia, não tem árvore, não tem planta, só alguns oásis, alguns pontos de referência, de sobrevivência para aquelas nações que vivem ali, ou seja, é um lugar inóspito. E Jesus passa por essa experiência, vai até o deserto, fica lá 40 dias sem comer, sem beber. Então ele teve que suportar assim, calor imenso, frio imenso, fome, sede, e além de enfrentar essas situações físicas, humanas, ele enfrentou também, teve que suportar, ele teve que resistir à tentação espiritual, tentação física, suportar todos esses embates aí diante, né, do diabo, o diabo provocando e ele tendo que resistir, ele tendo que suportar aquelas situações, ele teve que suportar questões emocionais, se é filho, né, emocionais, se é filho de Deus, né, ele teve que suportar a opressão espiritual, né, você pode usar o poder para fazer as pedras em pães, você pode, né, fazer aquilo que você desejar. Então também uma opressão espiritual, uma opressão física, emocional, diante dessa realidade. E é interessante a gente observar, e isso é muito importante, que ele resiste toda essa situação não por ele mesmo. Esse suportar, esse resistir à tentação, suportar essa opressão maligna, essa opressão física, espiritual, ele resistiu, ele suportou, não foi por ele mesmo. Jesus não tinha necessidade de passar por essa situação. Ele passa por essa situação, ele suporta tudo isso. E na história de Jesus nós também vamos perceber isso. Jesus suporta, ele resiste toda a sua caminhada enquanto ser humano, filho de Deus, na terra, com os seus discípulos, para preparar os seus discípulos. Ele suporta, ele resiste, ele faz essa caminhada, né, de sacrifício por nós. Por nós. Então isso é muito significativo dentro dessa temática que eu trago hoje, que eu compartilho hoje com vocês, de suportar, de resistir, nessa perspectiva de Jesus. Inclusive a cruz de Cristo, ela é vicária, o sentido vicário, a palavra vicário, ou seja, sofreu em lugar de alguém, no lugar de outro, isso também. Ele suportou a cruz, ele suportou a dor, ele suportou a morte, ele suportou a dor do martírio por conta de nós, por nosso favor, em favor de nós. E aí eu quero então refletir nessa perspectiva. Então, a primeira coisa, suportar as tentações, né? Jesus suportando a tentação de seguir um caminho mais fácil, porque tudo aquilo que o diabo lhe oferece ali, o pão, primeiro matar a sua fome, mas depois o que o diabo vai oferecendo, na verdade é um atalho para ele conquistar aquilo que ele conquistou na cruz, né? O reino, consideração, honra, louvor e adoração, né? Ele podia cortar o caminho, ele podia, né? Mas ele resolveu trilhar esse caminho da paixão, que nós chamamos teologicamente. Então, a gente tem a tendência de achar que as tentações, Jesus está sofrendo uma tentação ali, você vê, matar a fome é uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. Então, às vezes, a gente tem a tendência de achar que, nesse caso, de suportar as tentações, suportar coisa ruim. Não, é coisa que aparentemente é boa, é gostosa, é desejável, mas não é saudável. Então, a gente precisa aprender a identificar e perceber que nem tudo aquilo que é desejável, agradável, gostoso é bom, e isso se torna tentação, porque pode nos desviar do caminho de Deus.
E aí Jesus, num determinado momento, ensina os seus discípulos, dizendo: vigiai e orai para não cair em tentação. A tentação de Jesus era mudar o caminho, era um atalho. Inclusive, eu já fiz uma mensagem recentemente aqui na igreja sobre esse mesmo texto, e falando sobre os atalhos que Jesus poderia ter feito. Se Jesus tivesse prostrado ali, adorado o diabo, eu te dou tudo isso, eu te dou todos os reinos. Foi o reino que Jesus estava instalando, mas não era na perspectiva do diabo, mas era um caminho mais fácil. Não precisava viver 3 anos entre os discípulos e ver como viveu e sofrer a cruz e sofrer todas aquelas situações. Era um atalho, né? Então nós precisamos suportar as tentações. E tem um texto de Paulo, 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Esse texto é riquíssimo, porque olha que Paulo está dizendo assim: olha, não vem sobre nós tentações que não sejam humanas, ou seja, é humano, humanamente nós podemos suportar essas tentações, ou seja, não é algo sobre-humano, não é algo que vai além da força humana, ou da capacidade humana. Olha só o que Paulo está nos ensinando e nos dando uma dica preciosíssima. Mas Deus é fiel, além de ser algo que assim humanamente eu consigo suportar, Deus ainda, ele diz que Deus é fiel e não permitirá que venha além das nossas forças. Deus não permite que venha a tentação que seja maior do que nós. Isso significa que Deus não vai mandar a tentação para nos destruir, mas para nos fortalecer, fazer crescer espiritualmente, crescer na fé, na esperança, na confiança em Deus. E aí ele diz: pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, para que possais suportar. As tentações acontecerão, surgirão, e nós precisamos então suportar, porque elas são humanas, não são além da nossa força, e nós temos ainda a presença de Deus, a força de Deus. E aí Paulo, num determinado momento, um outro momento, ele vai dizer assim: quando eu estou fraco, que estou forte, porque o poder de Deus age em nós. Olha só que interessante isso. Então eu vou dizer para vocês, com todo constrangimento, nós nos rendemos às tentações e aceitamos as tentações ao invés de resisti-la. Então a gente cai na tentação, não é porque a gente não aguenta, é porque a gente simplesmente se rende. Pecador, pecadora. Nós precisamos aprender que nós podemos suportar as tentações, e o Senhor nos fortalece, nos capacita, nos dá sabedoria, porque é isso que nós estamos aprendendo com Paulo. Ele está nos ensinando de que Deus não permite que as tentações sejam além da nossa capacidade humana, além das nossas forças pessoais, e Deus nos envia livramento. Nós precisamos aprender e desfrutar dessa estratégia para suportar as tentações. Resistir às tentações. E aí tem um outro aspecto também desse suportar, resistir, aguentar, né, as situações. Esse suportar uns aos outros. Na vida cristã temos que suportar uns aos outros. Olha os textos bíblicos. Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, na vida em comunidade, a gente tem receio até de reconhecer isso e tal, mas de vez em quando a gente vai assim: cara, não aguento mais fulano de tal, aquele irmão, não aguento mais. Mas nós precisamos suportar, nós precisamos aguentar. Não só no sentido de aguentar porque ele é chato, mas suportá-lo em amor, no sentido de que ele possa superar também as suas dificuldades e as suas limitações,
e tudo aquilo que tem trazido assim, constrangimento a mim, essa rejeição, essa situação, esse sentimento de repulsa ao irmão. Olha só o que diz Colossenses 3:3. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão, então, é um instrumento para que a gente utilize, para a gente viver esse suporte e viver uma comunhão real e verdadeira. Porque o ser humano é assim, às vezes a gente não suporta nem a gente mesmo, né? Às vezes alguma atitude, nossa, eu acredito que eu fiz isso, como é que eu não estou me aguentando, é a expressão popular do dia a dia, né? Às vezes a gente reconhece que tem um lado chato nosso, que nossa, não me aguento, não estou me aguentando, né, por causa dessa chateza. Então o perdão é um instrumento maravilhoso para que a gente possa lidar com essas situações de suportar o outro e suportar a nós mesmos. Porque às vezes as pessoas não sabem perdoar os outros, nem perdoar a si mesmo. E nem desfrutar o amor de Deus, porque Deus derrama o seu amor sobre nós e às vezes a gente acha que é indigno do perdão de Deus. Isso é malícia do maligno, querendo nos enganar, querendo fazer com que a gente não desfrute da plenitude, da grandiosidade do perdão de Deus. Olha só o que diz Romano também nesse aspecto, Romanos 15:1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Hoje, o suportar os irmãos está no sentido pejorativo da palavra, tenho que aguentar essa pessoa chata, que pessoa intolerável, mas essa mensagem do suporte, ela vai muito mais além de simplesmente aguentar a chateza do outro, mas é suportar no sentido de dar condições de vida e sobrevida e sobrevivência para o outro. Devemos olhar no sentido da mensagem do suporte de considerar, ajudar este irmão a vencer todas as suas limitações e ter uma vida plena diante de Deus. Suportar o pecado não é aceitar o pecado, mas é estar ao lado e se apresentar como um colaborador para que ele possa superar aquele pecado, para que ele possa superar aquela situação, porque o pecado é ruim para nós, é ruim para Deus, é o salário do pecado, é a morte. Deus não quer a morte para ele, nem para mim, nem para ninguém. Então, suportar é você colaborar para que aquele irmão possa superar aquela limitação, superar aquele pecado, superar aquela situação toda que é desagradável para todos. Este comportamento de suportar uns aos outros tem sido negligenciado dentro da igreja, dentro da família, em tantas situações. Eu, na verdade, vejo o cristão hoje com todo pesar, com toda tristeza, nós nos tornamos intolerantes. Não suportamos erro, não suportamos, sabe? Eu acho que realmente a gente não deve aceitar o mal em forma nenhuma, mas a gente tem que aprender como Jesus. Eu não aceito o pecado, mas amo o pecador. Eu não aceito o mal, mas aceito e quero suportar e quero ajudar para aquele irmão, aquela pessoa que está vivendo aquele mal, que está sofrendo com aquele mal, eu quero ajudá-lo, quero colaborar, quero suportá-lo, para que ele possa crescer espiritualmente. E aí tem também esse aspecto de suportar a dor. Na vida cristã, nós temos que suportar as provações, e Paulo também é esse exemplo maravilhoso. O próprio Jesus também nos ensina acerca disso. Paulo pediu a Deus para aliviar ele de um determinado sofrimento, é aquela oração que todos nós conhecemos, Senhor, esse espinho na minha carne está me trazendo sofrimento, a gente não sabe identificar que tipo de sofrimento
ou seja, especificamente se era uma enfermidade, se era emocional, o que era, mas era um sofrimento tal que ele faz a comparação como um espinho na carne que está sempre incomodando, tirando o sossego, gerando dor profunda, intensa, e ele clama ao Senhor, e Deus diz para ele: a minha graça te basta. Então nós precisamos suportar a dor, porque às vezes a dor também é instrumento de crescimento espiritual, de humildade diante de Deus. Porque a gente precisa aprender humildade e às vezes a gente se torna soberbo, achando que é melhor do que todo mundo, e a queda, a dor mostra quem realmente nós somos. Nós somos humanos, falíveis, somos frágeis, fracos. Paulo teve que suportar aquela dor, e aquela dor lhe trouxe crescimento, porque ele diz assim: a fraqueza, quando estou forte, eu estou fraco, quando estou fraco, eu estou forte, e quando eu estou fraco, eu me torno uma pessoa forte, porque o poder de Deus age na minha vida. O próprio Jesus nos ensina em Mateus 10, 38, e quem não tomar a sua cruz e vir após mim não é digno de mim. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 10, depois Mateus 16. Olha só, Jesus, e o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, a nossa caminhada, assim como a caminhada de Jesus, é a caminhada da cruz. É o caminho estreito, é o caminho árduo, nós enfrentamos todas as situações, por isso que é grandiosa a mensagem de conforto, de consolo, do Espírito Santo que conforta, que consola, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a caminhada cristã é uma caminhada de suporte, nós precisamos suportar várias situações. E olha, gente, toma a tua cruz e me segue. Percebam na clareza do texto, na profundidade do texto. Toma a tua cruz e segue-me. A cruz é símbolo de sacrifício vicário. Jesus morreu na cruz, não por ele, por nós. E é isso que Jesus está dizendo para a gente. Pegue a tua cruz e siga-me. Ou seja, você tem que suportar o teu irmão, o teu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É dando a vida ao próximo que você ganha a vida eterna. Se você não der a vida, você vai perdê-la. Essa é a lógica do reino. Jesus nos ensina e ele diz assim: eu vim para salvar o mundo. Eu vim para servir. E convida a gente para fazer a mesma caminhada do serviço. Qual o significado da cruz para nós? Às vezes a gente acha que a cruz é o sofrimento pessoal que eu estou enfrentando. Não, é o sofrimento por Cristo, é o sofrimento pela igreja, é o sofrimento pelo reino, é o sofrimento pelo próximo. E aí nós temos lá Paulo entendendo muito bem essa dinâmica da vida, da cruz, de carregar a sua cruz. Não é carregar o seu próprio sofrimento, mas é carregar o sofrimento do outro. A dinâmica de Paulo dizendo assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tiago vai dizer que você vê um irmão passando necessidade e você não socorre. Que fé é essa? Que fé em Cristo é essa? Se Cristo deu a sua vida e nós devemos dar a nossa vida, então nós precisamos aprender a suportar a dor pelo outro, junto com o outro, solidariamente. E aí eu quero finalizar esse momento trazendo a reflexão do seguinte: o próprio Jesus nos dá exemplo dessa vida de suporte, de suportar, de resistir. Se nós não suportamos as tentações, não suportamos uns aos outros em amor, não suportamos as provações pelo Evangelho, pelo outro, como podemos esperar que Deus, em Cristo, nos suporte? Como podemos esperar que Cristo suporte a cruz em nosso lugar? Mas Deus tem nos suportado e Cristo nos dá essa prova.
Cristo nos suporta, Cristo nos suportou na cruz, Cristo ainda nos suporta, o Espírito Santo está conosco e suporta conosco a nossa dor, o desafio da vida cristã. Nós somos convidados a essa vida de suporte. E mesmo que às vezes no momento diz, não aguento mais, o Senhor nos suporta, o Senhor nos acolhe, a bênção do Espírito Santo, a unção do Consolador nos renova. E o Senhor continua nos suportando em várias situações, sabe quais? Suportando às vezes a nossa insatisfação, nossa reclamação, suportando o nosso murmúrio muitas vezes pela vida e tantas situações, suportando que usemos às vezes o nome dele em vão. Olha só, o Senhor suportou-nos lá na cruz no passado e continua nos suportando ainda hoje, e todas as vezes que eu peco, a cruz de Cristo vem até mim, o milagre acontece aqui agora, e assim em várias situações do dia o Senhor ainda benevolente, bondoso, misericordioso, longânimo, Ele continua nos suportando. Suportamos quando usamos o nome dele em vão, suportando quando não realizamos a sua vontade, suportando a nossa insatisfação em realizar algo por ele. Às vezes a gente percebe a nossa vocação, a gente percebe o propósito de Deus e a gente reclama porque não quer fazer aquilo, porque não está dentro do nosso plano, do nosso projeto, a gente reclama, não quer fazer, e ainda assim ele nos suporta. Suporta a nossa fé fraca, superficial e às vezes imatura. O que mais o Senhor tem suportado? Então, se você chegou em algum momento e diz assim, não aguento mais, o Senhor restaura e renova. Mas será que esse não aguento mais está relacionado a questões egoístas e pessoais ou está relacionado também a outras situações como essas que nós vimos? Não aguento mais as tentações, não aguento mais cair nas tentações, não aguento mais fracassar, não aguento mais os meus irmãos e irmãs, não aguento mais ter que socorrê-los. Será que o meu não aguento mais? Será que o meu esgotamento é egoísta ou o meu esgotamento está relacionado à vida em comunhão, à vida, propósito de Deus, à vida cristã, à vida de carregar a cruz? Seja qual for a nossa insatisfação ou nossa fraqueza ou o nosso esgotamento, o Senhor é capaz, poderoso, para nos renovar. Mas que o nosso esgotamento não seja um esgotamento egoísta, mas seja um esgotamento proativo, comprometido com o reino, comprometido com o amor de Cristo, com amor à igreja, com amor ao próximo, com amor ao nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos renove para que a gente continue suportando uns aos outros em amor, suportando o propósito de Deus, suportando as tentações, enfrentando a vida com todo vigor e coragem no Senhor. Quando estou fraco, é que estou forte, porque o poder de Deus age através de mim. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar e finalizar a nossa noite da esperança. Pai Santo, querido, amado, toda honra e toda glória a Ti. Há tantas situações na vida que nós nos apresentamos esgotados, sem força, abatidos. E o Senhor tem nos socorrido, o Senhor tem nos abençoado e nos fortalecido. Obrigado, Senhor. Mas que o nosso envolvimento com a Tua igreja, com a Tua causa, com o Teu reino, seja também real. Que o nosso esgotamento, a nossa fraqueza, não seja apenas um esgotamento egoísta em relação aos nossos desejos e vontades, mas que isso também possa demonstrar nosso comprometimento com a Tua causa, com o Teu reino, com o próximo,
com o meu irmão, com a tua igreja, ao qual eu pertenço. Em todos os sentidos, o Senhor sempre nos renova. Mas eu tenho medo, tenho receio de que às vezes o nosso esgotamento é egoísta. Perdoa-nos, ó Pai, renova-nos, ó Deus, e dá-nos uma vida de comprometimento, engajamento com o teu reino, com a tua igreja. Abençoe meu irmão e minha irmã que está acompanhando esta noite da esperança e está participando conosco. Alcance-os, ó Deus, mais uma vez com a tua graça, com a tua misericórdia. Nós nos colocamos diante do teu altar, ó Deus, crendo, confiando no teu poder, na tua intervenção, no teu milagre na nossa vida, ó Deus, seja qual for a situação que nós estivermos vivendo, nós cremos que o teu poder é maior. Então, ó Deus, ouve o nosso clamor. Deus, manifesta com o teu poder, traz a tua palavra ao nosso coração. Se for um tempo, ó Deus, de caminho estreito, se for um tempo de provação, se for um tempo de luta, ó Pai, que o Senhor se mostre para que nós possamos perceber a tua presença e com a tua presença ser fortalecidos para continuar firmes nesse momento, vivendo essa tribulação, vivendo essa adversidade. Se estivermos dentro da tempestade, ó Pai, que a tua presença nos fortaleça, para que em todo tempo nós não neguemos o teu nome, não ofendamos, ó Deus, o teu nome, e que a fé e a esperança vença, ó Pai, e nos faça passar por essa tempestade. Ouve o clamor do teu povo, olha para a vida de cada um dos teus filhos e filhas que se colocam diante de ti nesta hora. Nos abençoe, porque nós não estamos clamando em nome de nenhum outro Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus real, ao Deus que se manifesta na cruz, se manifesta na ressurreição, que nos liberta da morte, do pecado, o Deus que se manifesta através de Jesus Cristo, teu Filho unigênito, é no nome dele que nós clamamos. Amém e amém. Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima.